E aí, investidores, Jean Valens na área, e vamos falar aqui sobre a possível queda nos dividendos da Petrobras e o que vem impactando diretamente o mercado. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e Investidores, nas últimas semanas, o mercado vem ficando cada vez mais preocupado com relação à questão da Petrobras. E questão essa que é sinônimo de dividendos. Afinal, nos últimos 2 anos, a Petrobras assumiu uma política de ser uma alta pagadora de dividendos aos seus acionistas. Dividendos esses que, se olharmos rapidamente aqui nos seus indicadores, vejo que no momento de gravação desse vídeo está na casa de 65%. Ou seja, já trouxe um retorno em termos de rentabilidade de 65% a título de dividendos sobre o valor da cotação para quem comprou as suas ações. Um valor muito elevado de rentabilidade no prazo de 1 ano. E isso tudo graças à sua margem líquida, que demonstra o quanto a Petrobras se transformou em uma empresa altamente lucrativa. E eu sempre menciono aqui no canal o quanto que a margem líquida é extremamente importante, porque é através dela que você mensura o quanto que a empresa conseguiu entregar de lucros nas suas operações, e são através dos lucros que ela consegue destiná-los para distribuí-los na forma de dividendos aos seus acionistas. E assim a Petrobras se transformou numa máquina de distribuição de dividendos. Tanto é que, olhando aqui nos últimos 5 anos, vejo o quanto que nos últimos 2, em 2021 e 2022, a Petrobras vestiu essa forma de distribuição altíssima de dividendos e remunerou de uma forma bem elevada os seus acionistas através dos seus dividendos. E por isso que hoje em dia muitas pessoas gostam de investir nela, por ser uma alta pagadora de dividendos, para você receber aquela tão querida sonhada renda passiva e com uma frequência bem recorrente. Mas o problema que vem tirando o sono de vários investidores é a provável queda na distribuição dos dividendos da Petrobras e o porquê que isso potencialmente pode acontecer e que vem preocupando o mercado. Pelo fato de que a Petrobras, ela divulgou ao mercado que firmou um acordo com a Equinor para poder fazer uma avaliação de 7 projetos de energia eólica offshore no Brasil. E o porquê que isso é preocupante? Pelo fato de que especialistas levantaram que o custo de implementação desses 7 projetos é muito elevado, podendo chegar a 70 bilhões de dólares, o qual a Petrobras possivelmente vai desenvolver esses projetos nos próximos 6 anos. Então, hoje em dia, a Petrobras teria que pegar parte dos lucros que ela resulta e destiná-los para a parte de investimento nesses projetos e não mais diretamente para distribuição de dividendos. Isso por si só fará com que tenha uma queda na parte de distribuição dos dividendos dela. Afinal, ela vai estar tirando cerca de uma média de 60 bilhões de reais e colocando como despesa para investimentos em projetos do que pegá-los e distribuí-los como dividendos aos seus acionistas. Tanto é que, se observarmos os resultados da Petrobras dos últimos 5 anos, notem que ela conseguiu ultimamente aumentar bastante as suas receitas e principalmente a sua entrega de lucros. Mas agora, com esse projeto e pretensão de, quem sabe, investir 60 bilhões de reais anualmente para esses projetos de energia eólica, os seus lucros inevitavelmente vão cair. E são através dos lucros, igual mencionei no início do vídeo, que a empresa tem condições de distribuir dividendos aos seus acionistas. Então isso por si só já traz uma preocupação na queda dos dividendos da Petrobras. E além disso, outro fator muito preocupante é a questão da intervenção governamental. Afinal, o governo é acionista da Petrobras. E nós vimos que o governo criticou alguns dias atrás essa política da Petrobras de fazer distribuição de dividendos, principalmente pelo fato de que ela comunicou mais recentemente uma distribuição recorde por parte de seus dividendos, o que não agradou nem um pouco o governo. E por isso o governo pretende fazer uma política de intervenção dentro da Petrobras e já se ventila nos bastidores de que ele quer fazer com que ela retome a política que ela obtinha em governos anteriores. Inclusive até a CNN divulgou essa pretensão que o governo está tendo, até mesmo de conversas diretas com o atual presidente da Petrobras, para retomar essa política de distribuição de dividendos. E política essa que, para quem não sabe, nos governos anteriores ela distribuía de 35% a 40% dos seus lucros na forma de dividendos, ou seja, ela reportava um lucro X e aí pegava de 35% a 40% desses lucros e distribuíam para os seus acionistas. E o porquê que isso é preocupante é pelo fato de que atualmente a Petrobras basicamente pega o seu lucro X e distribui mais de 90% dele para os acionistas, por isso que ela se transformou em uma grande pagadora de dividendos. Tanto é que, se observarmos seu histórico de distribuição conforme o seu payout, que payout, para quem não sabe, vai retratar
tratar justamente essa diferença entre lucros reportados e o quanto percentualmente desses lucros foram distribuídos para os seus acionistas na forma de dividendos. E o governo quer que agora ela faça uma política de 35 a 40. Só que, observando aqui seu histórico dos últimos 5 anos, nota que em 2021 e 2022, que foi quando ela de fato se transformou em uma grande pagadora de dividendos, ela fez adesão a um payout, ou seja, de distribuição de dividendos, de 94% e 95% dos seus lucros. Então, praticamente, hoje, ela pega quase a totalidade dos seus lucros e distribui para os acionistas. E agora o governo atual, querendo que ela reduza isso para 35% até 40% no máximo, inevitavelmente teremos uma grande queda por parte dos seus dividendos, porque teremos esses dois fatores de que investimento nos projetos eólicos e também a limitação da distribuição de dividendos, fazem com que seus dividendos atuais caiam bastante. E isso vem preocupando o mercado cada vez mais. Agora, se isso de fato irá se concretizar ou não, somente o tempo nos dirá. Fato é que, atualmente, a Petrobras ainda se mantém como uma boa pagadora de dividendos e se transformou numa empresa altamente lucrativa. Então, por mais que tenha essa intervenção do governo e também a questão da perspectiva dos investimentos nesses projetos que ela firmou a parceria, ainda assim acredito que ela se manterá como uma boa pagadora de dividendos, mas inevitavelmente teremos aqui uma pretensão de, quem sabe, os seus dividendos caírem até 50% por causa desse novo custo de investimento e também a limitação por parte do governo. Mas mesmo que caiam 50%, na minha visão, ela ainda se manterá como uma boa pagadora de dividendos se compararmos ela diretamente com outras ações que estão listadas na bolsa. Mas agora eu quero saber de você. Comente para mim se você é acionista ou não da Petrobras e o que você acha sobre isso. E cabe dizer que isso aqui não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir.